Didática é a arte de ensinar. Olá pessoal, hoje vamos tratar de uma aula muito importante. Trata-se da didática, identidade e a contextualização de sua prática. Vamos lançar um convite para refletir sobre a origem da didática, a sua importância, a sua função mediadora na formação do professor e a relação desta com a prática pedagógica docente. Sendo assim, veremos a didática, sua concepção e objeto. Antes de mais nada, gostaria de perguntar qual foi o motivo pelo qual você escolheu ser professor. Importante seria contar para os seus colegas, ouvir de seus colegas, trocar experiências, a fim de saber exatamente por que a escolha de ser professor. A didática, ela não é um assunto recente. Ela já remonta desde o século XV, XVI e XVII. É uma palavra de origem grega e que foi criada por Comênios em 1638, na obra bastante conhecida, A Didática Magna. E Comênios, como eu já disse, é considerado o pai da didática. A expressão didática é derivada do grego e se traduz por arte ou técnica de ensinar. Em 1657, Comênios, em sua obra Didática Magna, popularizou a sistematização do processo de ensino. Esta tinha por fundamento ensinar tudo a todos. O que queria ele com a didática? Como entendia ele a didática? Entendia a arte de ensinar. Entendia ele uma possibilidade de ir aprimorando formas diversificadas de ensinar para todos. Então ele já trazia no seu bojo aquela ideia de universalizar, aquela ideia de tornar possível a educação para todos. No entanto, este período em que Comênios estudou, divulgou em sua obra Didática Magna, foi um período também de grandes conflitos entre o clero, na idade então medieval, para a modernidade. Isto ele fez com que surgissem novas ideias, surgissem novas modalidades para que se pensasse na forma de educar. E para nós, professores, o que é didática? Como pensam os nossos autores brasileiros sobre a didática? José Carlos Libânio, ele considera, falando em didática, as dimensões de homem e de mundo. Para ele, é importante que o professor, na sua futura prática pedagógica, tenha bem claro que compreensão ele tem de homem e que compreensão ele tem de mundo. Assim sendo, os objetivos que estão na sociedade, objetivos estes de ordem econômica, de ordem social, de ordem psicológica, de ordem filosófica, sejam transformados em objetivos de ensino. Estes objetivos de ensino, para bem atingirem os seus objetivos, carecem de conteúdos, carecem de metodologias, carecem de várias atividades para que se concretize justamente o que ele quer,
a mediação entre o que é o ensinar e o que é o aprender. Mas de que forma? Da forma com que estes alunos, ao refletirem, ao se definirem qual é, na verdade, a concepção de homem e de mundo para eles, possam interferir nele, na sociedade, ou no meio onde eles atuam, de forma a melhorá-lo. Por sua vez, Cipriano Lucchesi relaciona as questões da teoria e da prática, de tal forma que haja uma mediação entre elas, fazendo com que isso seja realmente o papel da didática. Saber fazer uma conexão entre teoria, prática, para que o papel do professor em sala de aula possa reverter-se numa prática pedagógica articulada com os objetivos oriundos de quê? Oriundos, como disse Libânio, da concepção de mundo e de homem que possui o professor. Assim, vamos largar já de início um desafio para vocês. Gostaria de ouvir dos professores ou futuros professores qual o entendimento que possuem sobre didática, seu objeto e a importância dela na prática pedagógica do professor. Para você, qual é o objeto de estudo da didática? É o processo de ensino-aprendizagem. O objeto de estudo da didática é o ensino. É a própria prática de ensino. Os métodos, os recursos, as estratégias que vamos utilizar para desenvolver, para que esse ensino seja significativo. A forma do professor desenvolver o trabalho em sala de aula que possa atingir o processo de ensino no sentido do aluno aprender. O que deve ser levado em conta na relação do objeto da didática na prática pedagógica do professor? O professor tem que estar muito seguro dos métodos que ele vai utilizar na sua prática. Ele deve ser um objeto de investigação contínua do professor para que ele possa realmente efetivar o objetivo maior, que é da aprendizagem do aluno. Ele tem que ter todo um embasamento teórico bem fundamentado para que quando ele aplicar, consiga chegar ao objetivo final, que é o aprendizado. Deve ser levado em conta, primeiro, o conhecimento que esse professor tem dos seus alunos para pensar estratégias adequadas para atingir esse objetivo, da aprendizagem. É o conhecimento que o aluno já tem, e o professor tenta resgatar isso e aproveitar o conhecimento que ele tem. E esse professor tem que ser um professor pesquisador, que esteja o tempo inteiro buscando novas propostas mais adequadas para a sua realidade de sala de aula, para relacionar os conteúdos, enfim, ele tem que estar o tempo, é uma relação muito dinâmica. Muito bem, as respostas foram altamente significativas. Apesar de termos a verbalização diferente, mas no seu contexto, no conteúdo, todas elas convergem, com raras exceções, para a resposta justamente que se quer. Qual é o objeto da didática? É o binômio ensino-aprendizagem. Como surgiu a didática? Recapitulando, surgiu com Comênios, em 1658. E o que ele já preconizava nesta sua ideia, neste seu livro A Didática Magna? Justamente oferecer oportunidades de universalizar o ensino para todos. E não é isso que vocês responderam? A importância do ensinar, a importância do aprender. E estes dois conjugados, de acordo com a visão que se tem de homem e de mundo, operacionalizados através da prática de cada um de nós,
através da prática de cada professor em sua sala de aula. Ensino-aprendizagem é um processo em que está sempre presente, de forma direta ou indireta, o relacionamento humano. Justamente o que Vera Kandal fala, que em todo relacionamento sempre há a presença de um sujeito e de um objeto, é muito verdadeiro. Porque nós sabemos que no processo ensino-aprendizagem sempre existem duas figuras muito importantes. Aquele que aprende e aquele que ensina. Mas será só o professor o responsável de ensinar? Será só o aluno o responsável pelo ato de aprender? Não. Atualmente a visão ela é muito mais ampla. Atualmente a visão é muito mais complexa, porque na medida que eu me relaciono com o aluno, eu aprendo com ele. E na medida que o aluno se relaciona comigo, ele também aprende comigo. Então há uma relação muito, eu diria, relacional. Há uma relação muito direta entre professor-aluno, aluno-professor, no ato de ensinar e de aprender. O ensino consiste no planejamento e na seleção de experiências de aprendizagem que permitam ao aluno reorganizar seus esquemas mentais, estabelecendo relações entre os conhecimentos que já possui e os novos, criando novos significados. O aprender é um processo essencialmente dinâmico, que requer do aluno a mobilização de suas atividades mentais para compreender a realidade que cerca, analisá-la e agir sobre ela, modificando-a. Para Marli André, o ensino consiste no desenvolvimento dos conhecimentos que o aluno já traz para que, através do trabalho do professor em sala de aula, ele consiga aproveitar aqueles conhecimentos que ele traz, transformar estes conhecimentos com novos conteúdos, com novas abordagens, de tal forma que, em sala de aula, numa atividade altamente dinâmica, o professor consiga fazer com que o aluno transforme estes conhecimentos e possa utilizá-los no meio de onde ele advém. Entraremos agora no item a didática e a construção da identidade profissional. Para muitos autores, a construção da identidade do professor é algo historicamente contextualizado. Por quê? Porque é bem verdade que a ideia, que a concepção, e eu até diria o valor do professor na sociedade, nem sempre foi o mesmo. Houve épocas em que o professor era altamente considerado. Houve épocas onde o professor desempenhava as mais diferentes profissões, ou poderia também dizer encargos. Era ele, além do mestre, era ele o conselheiro, era ele o sacerdote, enfim, era alguém importante na sua comunidade. E com o passar dos tempos, esta valoração, com o passar dos tempos, este conceito, ele tomou outras conotações. Há quem diga que hoje, pela conjuntura mundial na qual estamos vivendo, o professor ele pode ser descartado. Já é produto que pode ser jogado no lixo. Será que isto é verdadeiro? Será que nós, na sociedade em que vivemos, não necessitamos mais do professor, do profissional da educação, que depende dele todo o encaminhamento do saber,
que depende dele através do seu preparo, através da sua segurança, através da visão de mundo que ele tem, a construção de um mundo melhor. Profissão tropeiro. Naquele tempo, tropeiro era dono de empresa de transportes, que com a tropa de burros conduzia manadas de gado, cavalos, bois. Eles dependiam das trilhas estreitas, onde os locais eram ermos e isolados, que morreram quando o asfalto e o automóvel chegaram. O fato, entretanto, é que o tropeiro desapareceu, ou se meteu para além da correria do mundo civilizado, onde a vida anda ao passo lento e tranquilizante das batidas quaternárias dos cascos no chão. Como esta, outras profissões foram sumindo devagarzinho. Como vimos em Rubem Alves, muitas profissões, com o passar do tempo, com a chegada do desenvolvimento, desapareceram. E a profissão educador? Esta não. Esta perpetua. Só que hoje, dentro de uma outra dimensão, hoje dentro de uma outra realidade. E que realidade é esta? Uma realidade que, para estabelecermos o perfil, realidade essa que, para estabelecermos a linha mestra que conduzirá um bom professor, a necessidade dele refletir sobre várias questões para que a sua identidade se concretize dentro daquilo que se quer para um bom professor. Porque se o professor não meditar sobre as questões que são a ele atinentes, ele não saberá nunca se ele está ou não acompanhando a evolução das teorias, do embasamento teórico, da literatura, hoje tão necessária para a fundamentação, para o respaldo da prática pedagógica do professor. Então, o que esse professor deve, na verdade, tomar em conta? O que ele deve conhecer? Sobre o que ele deve refletir? Deve refletir sobre a função social do ensino, os costumes de hoje, desta época, as questões de valorização, as questões sociais, as questões que levam, inclusive, a fazer com que ele participe de associações, de sindicatos, enfim, globalizando tudo o que eu estou dizendo, o professor deve ser alguém altamente engajado no seu tempo. O professor deve ser alguém altamente engajado a fim de compactuar com as evoluções, com as teorias, para conseguir fazer do binômio ensino-aprendizagem o seu melhor métier, o seu melhor objetivo, o seu melhor caminho para a formação de seus professores. O que não é feito só pelo aluno, o que é feito na mediação entre professor e aluno. Vejamos agora a didática na formação dos professores. Para Libânio, com relação à formação do professor, ele indica duas dimensões. Primeira, a teórico-científica. Nela, ele aborda questões de ordem acadêmica e de ordem mais prática. Por exemplo, de ordem acadêmica, é toda aquela fundamentação que o professor aprende na academia, aprende nas agências formadoras, aprende nos cursos profissionalizantes, se for o caso do magistério. Então, aí ele terá desenvolvidas disciplinas tais como história, geografia, língua portuguesa, inglês. E, por sua vez, as disciplinas de ordem mais de cunho teórico, ele terá a filosofia,
ele terá a sociologia, ele terá também a psicologia, entre outras. A segunda dimensão que Libânio apresenta é a técnico-prática, onde ele tenta relacionar as disciplinas de ordem metodológica, como a própria metodologia, a filosofia, a psicologia, disciplinas estas que, somadas às demais já relacionadas, formam o professor, ou eu diria melhor, lhe dão capacidade, lhe dão suporte, lhe dão estofo para que ele possa, muito bem e bem situado teoricamente, desenvolver em sala de aula a sua prática pedagógica. Vamos ver o que Cipriano Lucchesi nos diz no texto Educação e Sociedade, Redenção, Reprodução e Transformação. Primeiramente, vamos ver o que Lucchesi diz com respeito à redenção. Para ele, a educação é a redentora da sociedade. A educação tem a força de salvar a sociedade. E como ela é dada? Ela é dada de uma forma muito neutra. Os aspectos filosóficos não são encarados, não são considerados, não são tomados como pontes, como índice, como pontos de partida para analisar o mundo aqui está. Então há uma visão muito idealista, bastante sonhadora, diria eu, em considerar que a educação tem este poder, que a educação tem esta força de redimir a sociedade assim como ela se encontra. Diferentemente, quando Lucchesi fala na reprodução, ele quer dizer o seguinte: a sociedade existe e assim ela se configura. E qual é o papel da educação? Nada mais e nada menos do que perpassar em seu currículo, perpassar no livro-texto, perpassar em suas aulas a ideologia que está posta na sociedade. Esta ideologia que perpetua os valores, que leva adiante a questão do status quo. A crítica em relação a ela até pode ter. Podem criticar a situação da sociedade e do aspecto econômico. Mas dentro da sala de aula isso não é considerado. O professor trabalha dentro, eu diria, de uma neutralidade. A educação é neutra. E isso, ela perpassa para os alunos. E os alunos, quando estiverem atuando no mercado de trabalho, quando estiverem interferindo na realidade, o farão de que forma? Farão de uma forma neutra, passiva, levando adiante aquilo que a sociedade lhes impõe no momento. Com relação à transformação, Lucchesi nos diz que nós não deveremos levar em conta, neste enfoque, nesta visão, nem tampouco a visão idealista, nem tampouco a visão que tenta repetir os valores que estão postos na sociedade. Para ele, a educação deve fazer parte de um projeto político. Mas por que isso? Para que, de uma ou de outra forma, nós professores, nós escola, nós comunidade escolar, possamos juntos, então, numa rede de forças, numa união de forças, fazer com que a escola se projete, a escola construa o seu próprio projeto, as suas próprias metas, os seus próprios objetivos, para que, numa relação dialética, juntar as questões que partem de uma visão conhecida e desconhecida.
e juntando essas duas dimensões, ter a possibilidade de criar um mundo melhor, uma sociedade melhor, onde as características sociopolíticas e econômicas sociais são consideradas onde? No fazer pedagógico do professor. Com relação à teoria e prática na formação do educador, Vera Maria Kandal e Lelis apresentam um estudo muito interessante e que fala justamente da teoria e da prática. Agora, antes de falarmos sobre as implicações da teoria e prática e vice-versa, caberia ressaltar que ambos, tanto a teoria como a prática, são palavras de origem grega. A teoria, na verdade, o que ela busca? Ela busca interpretar, aprofundar, refletir, indagar, procurar caminhos, enquanto que a prática é um movimento que busca delimitar ações na metodologia, no fazer do professor, para concretizar as questões que aparecem e que se estabelecem na teoria. Pois bem, agora, falando especificamente sobre a questão da teoria, na opinião de vocês, será que existem professores que só trabalham a teoria? Ou só professores que trabalham a prática? Existem professores que trabalham nestas duas dimensões. Como caracterizar uma e como caracterizar outra? Trabalhando o professor somente com a teoria, o que ele faz? Ele desvincula toda a possibilidade de fazer relação da teoria com o mundo circundante. E a teoria, ela é importante? Lógico que é. Ela é importante na medida em que ela consegue fazer a ligação com a prática, como eu já disse. Mas o professor que trabalha só com a teoria, ele terá, com relação ao ensino-aprendizagem, uma visão dicotômica. E o que vem a ser isso, uma visão dicotômica? Uma visão separada. Ele, em sala de aula, trabalha a teoria num momento e a prática no outro momento. Vocês, colegas, vocês, futuros professores, já tiveram experiências desde os bancos iniciais escolares, professores que assim procediam? Pois bem, será este o ideal? Certamente não. O ideal não é trabalhar a teoria de forma dicotômica, agora a teoria, agora a prática. O ideal é trabalhar ao mesmo tempo a teoria e a prática. E como as autoras chamam? Como elas denominam a este binômio? Definem assim, que ao trabalharmos teoria e prática, estamos dando uma visão de unidade, o que, aliás, é o ideal. E gostaria de perguntar mais alguma coisa para vocês. Na vida acadêmica, vocês já tiveram professores que sabiam muito, dominavam muito o conteúdo e nada da didática? Ou sabiam muito bem usar recursos, técnicas, exercícios, troca de movimentos dentro da sala de aula, porém, sem domínio do conteúdo? Com toda certeza, sim. Então, para fazer um fechamento dessa ideia, nós diríamos que trabalhar teoria e prática separadamente, as autoras a chamam
que ela está acontecendo, essa relação, numa visão dicotômica. Trabalhando teoria e prática num único momento, nós diríamos, ela está trabalhando esta faceta de uma forma de se caracterizar como unidade. E algo importante que vou dizer agora. Será que esta relação da teoria prática dicotômica, ou esta relação teoria e prática de unidade, ela acha correspondência na prática pedagógica do professor ou na dimensão pedagógica? Sim, acha. E qual será? O professor que, na sua prática pedagógica, trabalha dicotomicamente a teoria e a prática, ele está, indubitavelmente, fazendo um trabalho acrítico. Ele está fazendo um trabalho não reflexivo. Ao contrário daquele professor que tenta trabalhar ao mesmo tempo a teoria e a prática, numa visão de unidade, ele está dando uma característica ao seu trabalho dentro de uma visão crítica, dentro de uma visão reflexiva. Então, depois de tudo que já foi dito, na opinião de vocês, qual é a melhor opção? Penso que concordam comigo que a melhor opção é trabalhar concomitante a teoria e a prática numa visão de unidade. E que a repercussão disso na prática do professor seja realmente de uma possibilidade de levar os alunos à criticidade e, ao mesmo tempo, fazê-los refletir sobre os fatos, sobre o objeto de conteúdo que está sendo, naquele momento, discutido em sala de aula. A seguir, vamos apresentar duas situações. Um bom professor de geografia não deverá se ocupar em passar a geografia tradicional. Deverá mostrar que a construção do espaço humano é uma atitude, ação, que pode ser praticada por qualquer um. Deverá também mostrar ao aluno a sua situação na sociedade e o porquê dela. Enfim, deverá muito mais instigar o aluno a pensar do que reproduzir o que é visto. Muito mais instigar o aluno a pensar do que reproduzir. Viram então que a primeira situação, que a primeira história lida, refere-se à relação crítico-reflexiva. E vamos agora ouvir a segunda? Vocês estão vendo este caderno? Ele vai nos acompanhar durante todo o ano. E só se quiserem é que eu vou marcar o nome de vocês nele. Quando não fizerem as lições, conversarem durante as aulas, não trouxerem os materiais, enfim, não se comportarem como devem, eu marco o nome. Nas reuniões, vou mostrar para os pais de vocês e nós vamos tomar providências que vocês não vão gostar. Cuidado com este caderno. Então, vimos neste exemplo 2 que ela se caracteriza como acrítica e repetitiva. Mas agora, tentando fazer um resgate das duas situações apresentadas, qual delas, na sua opinião, é a melhor? Qual a prática que você escolheria para o seu futuro profissional? Você, como futura profissional da área da educação, se contentaria em repassar de uma forma neutra, não reflexiva, de uma forma que fosse a de perpetuar o status quo hoje colocado na sociedade? Ou preferiria trabalhar com os alunos numa visão mais dinâmica,
numa visão mais abrangente, numa visão que pudesse levá-lo a refletir, a buscar, a comparar, a relacionar, de modo que o objeto de conhecimento merecesse, por parte do aluno e mediado pelo professor, a análise multifacetada. O que vem a ser isso? Que o professor propiciasse condições de aprendizagem para que o aluno pudesse ver esse objeto de estudo nas mais diferentes concepções, nas mais diferentes visões, para que ele mesmo pudesse concluir o entendimento com suas próprias palavras, com a sua própria visão e com sua própria interpretação. Para que vocês tenham oportunidade de aprofundar mais os assuntos hoje estudados, eu trouxe dicas interessantes. O primeiro livro, A Didática em Questão, de Vera Maria Candal, da editora Vozes. É um livro de leitura muito agradável, muito acessível, onde encontrarão aspectos bem pontuais dos assuntos tratados hoje, quando se falava na importância e na relação histórica do surgimento da didática. O segundo livro, também de Vera Maria Candal, editora Vozes, Rumo a uma Nova Didática. Importante, igual, por quê? Porque ela resgata, mais uma vez, não só a evolução da didática dos dias atuais, como todo o histórico, como todo o surgimento da história e da evolução da didática e da metodologia aqui no Brasil. E o terceiro, da editora Papiros, cuja autoria é da professora Ilma Passos Alencastro Veiga, que é a prática pedagógica do professor de didática, onde também nele nós vamos encontrar questões de suma importância, que tenho certeza vão auxiliar no aprofundamento de todas as questões que hoje aqui nós tivemos o prazer de discutir.